Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto deste vídeo aqui é o Campeonato Brasileiro, porque neste final de semana nós teremos aí a disputa em quase sua totalidade da 33ª rodada. Será uma rodada aí com seus jogos basicamente concentrados no sábado. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês então o jogo a jogo, os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após aí 32 rodadas disputadas. Sem demora então, colocando aqui na tela os jogos, né, dessa 33ª rodada, que já vai começar nesta sexta-feira com duas partidas. Uma delas será às 19 horas, quando o Internacional vai receber o Fluminense, partida que acontece lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Às 21h30, o Palmeiras tentará aí uma de suas últimas cartadas na briga pelo título, recebendo o Grêmio, partida que acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Né? O Verdão aí no momento está 6 pontos atrás do Botafogo, conforme vocês vão ver daqui a pouco na classificação, e o Grêmio aí busca se afastar um pouco da zona de rebaixamento, né? O Grêmio é o 11º colocado com 39 pontos, está 5 pontos na frente do Atlético Paranaense, mas ainda não está totalmente livre aí do risco de queda. Aí, como eu falei, no sábado nós vamos ter aí vários jogos, né? Serão 7 jogos no sábado, por quê? Porque no domingo não tem jogo do Brasileirão. No domingo é a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, então a CBF optou por deixar aí o domingo exclusivo, né, pelo menos em termos de Brasileirão, para a final da Copa do Brasil, então por isso que não vai ter jogo. Bom, no sábado, então, voltando aqui na tela, o Corinthians aí vai fazer um jogo importante contra o Vitória. Vitória e Corinthians vão se enfrentar às 16h30 lá no Barradão, em Salvador. As duas equipes estão aí com campanhas praticamente iguais, né, só que o time baiano tem vitórias a mais, mas o desempenho das duas equipes nas últimas 5 rodadas é o mesmo, com 3 vitórias, um empate e uma derrota, e as duas equipes estão juntas na pontuação, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Quem vencer vai dar um passo importante aí para escapar do rebaixamento. Também às 16h30, né, o Botafogo vai estar em campo. O líder Botafogo recebe o Cuiabá, partida que acontece lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Dependendo do que acontecer com o Palmeiras na sexta-feira, o Botafogo vencendo, de repente o Botafogo já fica com uma mão e meia na taça, né? O Botafogo aí pode abrir até mais vantagem na liderança, mas tem que esperar para ver o que vai acontecer com o Palmeiras. Às 19 horas teremos aí vários jogos. Um deles será entre Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro ainda buscando vencer a primeira no Brasileirão sob o comando do técnico Fernando Diniz, né? O Cruzeiro que na outra semana, no outro final de semana, terá a decisão da Copa Sul-Americana, jogando aí contra o Criciúma que não atravessa a boa fase, né? Vem aí de 3 jogos sem vitória, venceu apenas um jogo nas últimas 5 rodadas e tem se aproximado aí perigosamente da zona de rebaixamento. No momento a diferença do Criciúma pro Atlético Paranaense é de 3 pontos, né? Então esse jogo Cruzeiro e Criciúma acontecendo lá no estádio do Mineirão. O Cruzeiro que no Brasileirão, né, conforme vocês vão ver daqui a pouco, o Cruzeiro é o 8º colocado. Também às 19 horas, Fortaleza e Vasco. Esse jogo vai ser lá no Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza brigando aí com o Palmeiras aí pela vice-liderança, né? O Fortaleza aí que ainda sonha, né, com o título, está 7 pontos atrás do Botafogo. Tá um pouco complicada a situação do tricolor do PC, mas o Fortaleza, se vencer o Vasco, e ele pode aí garantir já matematicamente sua classificação para a próxima Copa Libertadores da América, né? Então o Fortaleza aí pode garantir mais uma participação em Libertadores se vencer o Vasco. O Vasco que busca se recuperar da derrota doída, né, pro Botafogo, tomou um 3-0 na última terça-feira. O Vasco aí que ainda também sonha com Libertadores, né? Ficou um pouco mais difícil a briga por vaga direta. O Vasco aí vai ter que torcer para Flamengo e Botafogo ganharem a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores, né, respectivamente, para aí herdar mais vagas aí para se abrirem mais vagas para brasileiros na Libertadores, para ele tentar aí abocanhar uma classificação ali na 7ª, 8ª colocação, enfim, porque para alcançar o São Paulo ficou difícil, né? Ele tá no momento 11 pontos atrás do São Paulo. Então o Vasco aí, se ainda quiser sonhar com o Libertadores, vai ter que torcer para os rivais levantarem taça nos próximos dias. Também às 19 horas vamos ter um duelo aí de times que estão aí ameaçados de rebaixamento, né? O Atlético Goianiense vai receber o Red Bull Bragantino. Essa partida vai ser lá no estádio Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense já jogou a toalha, apesar de ter vencido o Atlético Mineiro nesta quarta-feira. O Atlético Goianiense é o lanterna com 25 pontos, está 10 pontos atrás do próprio Bragantino, né? Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, a situação aí do Atlético Goianiense é bem difícil. Inclusive, se ele não tivesse vencido o Galo, talvez até ele poderia já ser rebaixado nessa rodada, em caso de derrota.
Já o Bragantino é o 16º colocado com 35 pontos, está um ponto na frente do Atlético Paranaense. Porém, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, né? O Atlético Paranaense ainda tem que fazer o jogo atrasado com o Atlético Mineiro, que vai acontecer durante a data FIFA. Mas o Massa Bruta aí tenta voltar a vencer, né? Para escapar aí do rebaixamento, né? Do risco de rebaixamento, que seria uma vergonha, né? Dado o investimento aí que o Bragantino vem fazendo. Aliás, voltando aqui para mim, o Bragantino, ele licenciou, né? Ele pediu aí afastamento da sua equipe B, né? Para quem não tá ligado, para quem não é de São Paulo, o Red Bull Bragantino em São Paulo ele tem duas equipes. Ele tem o Red Bull Bragantino, né? Que joga a Série 1 do Campeonato Paulista, que joga o Campeonato Brasileiro, e também tem o Red Bull Bragantino 2, que é o antigo Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil que foi a primeira equipe da marca de energéticos, né? A jogar aqui os campeonatos no Brasil. Pois bem, esse Red Bull Bragantino 2, ele estava na Série A3 do Campeonato Paulista, só que aí por conta de corte de gastos, enfim, eles fizeram ali uma reavaliação e decidiram então pedir aí o licenciamento da equipe de todas as competições por 2 anos. Ou seja, o Red Bull Bragantino 2 vai ser afastado, né? Vai ser colocado ali na geladeira, talvez nem volte, né? Vai saber. Então, agora o Bragantino terá apenas uma única equipe jogando aqui no futebol paulista. Com isso, duas equipes acabaram herdando vagas tanto na Série A3 quanto na Série A4. Mais detalhes aí sobre essas equipes, né? Quem são essas equipes? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima o vídeo que eu explico detalhadamente essa situação envolvendo aí o Red Bull Bragantino 2, beleza? Bom, voltando aqui para a tabela, mais um jogo no sábado às 19 horas, Juventude Bahia. O Juventude aí também aí vem numa situação complicada. O Juventude aí é o 18º colocado com 34 pontos, vem de 3 derrotas consecutivas. Perdeu em casa, né? Na rodada passada por 3-0 por Fortaleza. E o Bahia também não fez diferente. Perdeu em casa pro São Paulo também por 3-0. Né? Resultado aí ruim pro Bahia. O Bahia aí que no momento está fora aí de zona de classificação para Libertadores, né? Mas, como eu falei anteriormente, mais vagas devem ser abertas aí, né, via Brasileirão. Então o Bahia tá na briga ainda por vaga na Libertadores, mas precisa se recuperar, porque tem time atrás aí querendo também essas vagas. Então, Juventude Bahia, mais um jogo aí das 19 horas desse sábado, dia 9, jogo que acontece no estádio Alfredo Jaconi. E às 21 horas, né, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam no Morumbi. O São Paulo, que vem aí da vitória aí de 3-0 sobre o Bahia, como eu falei, é o 6º colocado, pode até ganhar a 5ª posição do Internacional. Já a equipe do Atlético Paranaense perdeu em casa, né, vem de derrota em casa na rodada passada por Vitória, né, está na zona de rebaixamento, tem 34 pontos aí, busca se recuperar para não cair para a Série B no ano do seu centenário. E a rodada, né, vai ser completada na quarta-feira, dia 13, coincidentemente com o Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentando novamente aí no Maracanã, né? Coincidiu aí que dos finalistas da Copa do Brasil jogarem logo em seguida, né, pelo Brasileirão. Essa partida vai ser às 20 horas do dia 13 de novembro, né, quarta-feira, lá no Maracanã. Certamente aí um time juntando os cacos e outro querendo dar a volta por cima, né? Aliás, e o Galo ainda depois tem outra decisão pela frente, né? Tem aí a final da Copa Libertadores contra o Botafogo no dia 30. Bom, agora eu vou passar para vocês aqui, a gente vai relembrar os resultados, né, da 32ª rodada, que também foi uma rodada quebrada por conta aí da final da Copa do Brasil. A rodada 32 começou na última sexta-feira, dia 1º de novembro, com empate entre Fluminense e Grêmio, 2-2 no Maracanã. Mas o resultado ficou em segundo plano, né? O jogo ficou em segundo plano, porque o que tomou conta das manchetes no final de semana foi aí a questão, né? O desentendimento do Mano Menezes com o Marcelo, o que causou aí a rescisão de contrato do lateral, né? O Marcelo depois ali, foi o último jogo do Marcelo, né? Ele nem entrou no jogo, né? Ele acabou ali discutindo com o Mano Menezes ali na hora de entrar no jogo, acabou voltando para o banco. Então aquela ali foi a última aparição do Marcelo no Fluminense, né? Esse empate em 2-2 com o Grêmio no Maracanã. Aí no sábado, empate do Red Bull Bragantino com o Cuiabá 0-0, resultado péssimo para os dois, né? Para o Cuiabá principalmente aí, que está quase voltando para a Série B, né? O Cuiabá que nunca foi rebaixado numa divisão, hein? O Cuiabá, desde sua fundação, só subiu de divisão, nunca foi rebaixado. Aí no sábado tivemos a derrota do Atlético Paranaense em casa para o Vitória 2-1, resultado importantíssimo para o Vitória e péssimo para o Atlético Paranaense. Outro que se deu mal jogando em casa e está ameaçado é o Juventude, acabou sendo derrotado
pelo Fortaleza pelo placar de 3-0, conforme eu falei. Aí pulamos o domingo, né? O domingo não teve jogo da Série A, só teve aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vamos para segunda-feira, né? Segunda-feira o Corinthians venceu o Palmeiras 2-0 no derby lá na Neoquímica Arena. Vitória importantíssima pro Corinthians, né? O Corinthians que foi a terceira vitória consecutiva do Corinthians. Isso não tinha acontecido, se eu não me engano, nessa temporada, né? Acho que foi a primeira vez na temporada que o Corinthians venceu 3 jogos. Está 4 jogos sem perder no Brasileirão. E vem aí dando uma arrancada importante aí para escapar do rebaixamento. Aí na terça-feira tivemos 3 jogos. O Internacional ganhou do Criciúma por 2-0. O Inter aí numa campanha muito forte depois da chegada do técnico Roger Machado, né? Talvez se o Inter tivesse começado o campeonato nesse ritmo, tava ali brigando com Botafogo e Palmeiras. Mas mesmo assim, para um time que começou muito mal, né? Já são aí 13 jogos sem perder. O Inter aí caminha aí para uma briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Pode conseguir. E o Criciúma, né? O Criciúma se aproximando aí da zona de rebaixamento. O São Paulo venceu o Bahia 3-0 lá na Fonte Nova em Salvador. Vitória importante do tricolor paulista e péssima aí pro tricolor de aço. E o Botafogo, né? O Botafogo aí aproveitou a derrota do Palmeiras no derby da segunda-feira para ampliar a sua vantagem na liderança. Venceu o Vasco 3-0 sem conversa. O Botafogo que hoje tem nada mais nada menos que 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E faltam aí 6 rodadas para o final do Brasileirão. E aí na quarta-feira tivemos 2 jogos, né? 2 jogos assim, mornos, vamos dizer assim. Porque Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram na Independência. As duas equipes ali com a cabeça já em decisões, né? No caso o Flamengo já na decisão da Copa do Brasil no domingo contra o Atlético. E o Cruzeiro na decisão do outro sábado contra a equipe do Racing, né? E aí o Flamengo acabou vencendo por 1-0, né? O Flamengo que foi aí até com os seus principais jogadores, enfim. E também na quarta-feira à noite o Atlético Goianiense venceu os reservas do Atlético Mineiro por 1-0. O Atlético Mineiro, assim como o Flamengo, pensando na decisão da Copa do Brasil, né? E além disso tem ainda a outra decisão, a decisão da Libertadores, né? O Atlético Goianiense ali venceu, chegou aos 25 pontos, mas tá difícil a situação aí do Dragão, que deve aí, né, infelizmente pro torcedor do Dragão, ter seu rebaixamento matemático confirmado aí, logo após a data FIFA, né? Depois da data FIFA ali, é bem capaz ali que o Atlético já caia de vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vou passar rapidamente então para vocês aqui. Classificação, vamos lá. Botafogo 67 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 61. O Fortaleza é o terceiro com 60. E o Flamengo fecha esse G4 com 58 pontos. Detalhe que esse G4 pode virar G6, hein? O Internacional é o quinto colocado com 56 pontos. O São Paulo aparece em sexto com 54. Aí, no momento, fora da zona de classificação para a Libertadores, o Bahia é o sétimo colocado com 46 pontos. Aliás, o Bahia não vence há 4 rodadas. O Cruzeiro, que também não vence há um tempão, é o oitavo colocado com 44 pontos. Detalhe, né? O Cruzeiro teve um início de campeonato muito bom, porque já tem aí 2 pontos disputados nas últimas 5 rodadas e mesmo assim está ali em oitavo lugar. O Vasco só venceu 2 dos últimos 6 jogos, né? Porque tem que contabilizar também o jogo atrasado contra o Bahia. É o nono colocado com 43. E fechando aí a primeira metade da tabela, o Atlético Mineiro é o décimo colocado com 41 pontos. O Atlético que tem aí um jogo a menos, né? Tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Virando a página, o Grêmio é o 11º colocado com 39 pontos. O Vitória aparece na 12ª colocação com 38. O Corinthians é o 13º também com 38, só que tem 2 vitórias a menos que o time baiano. O Fluminense aparece em 14º lugar. Quem diria, o Corinthians passou o Fluminense. O Fluminense tem 37 pontos e 10 vitórias. O Criciúma, 15º colocado, 37 pontos, 9 vitórias. E o Red Bull Bragantino aí, fechando o último time fora da zona de rebaixamento, 35 pontos. Aí, zona de rebaixamento, hein? Atlético Paranaense, 34 pontos, só que tem um jogo a menos. O Juventude tem 34 pontos e tem uma vitória a menos com o Atlético Paranaense. Estão na briga aí para escapar, né? Ainda tá a distância para o Bragantino de 2 pontos. Mas daí, 19ª colocação, Cuiabá, já é uma situação mais difícil, 28 pontos. E o Atlético Goianiense, como eu falei, 20ª colocação, 25 pontos, 10 pontos atrás do Red Bull Bragantino, primeiro time fora do Z4. Se perder do Bragantino, essa diferença pode aumentar para 12 ou 13 pontos, dependendo do que acontecer com Fluminense e Criciúma. Então, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. E nesta sexta-feira, estou gravando um vídeo na quinta-feira, dia 7. Na sexta-feira vai sair aí um vídeo como este para falar da Série B. A Série B, faltam 3 rodadas para acabar o campeonato, né?
muita coisa ainda em disputa, não tem nada ainda definido, mas já temos aqui um vídeo no canal onde eu falo o que Santos, Novo Horizontino e Mirassol precisam fazer e o que precisa acontecer para essas equipes garantirem o acesso já nesta 36ª rodada da Série B, que começa no próximo sábado. Então dá uma olhada também nesse vídeo aí que ficou bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!